Enfim, hoje a gente vai cutucar um pouco a ferida nossa, questão assim do nosso orgulho, tá? Por que eu coloquei a questão assim, Deus tá vendo? É muito comum, tem sido cada vez mais comum, desde que eu me entendo por gente, e isso deve vir já de antes disso, a questão de fulano fez tal coisa pra mim, mas não tem nada não, Deus tá vendo. A parte de não, a que se faz é que se paga. E qual o grande problema disso, né? Como eu já falo várias vezes, nós temos pessoas ruins no mundo? Temos, a grande maioria só tem muita falta de noção. E faz coisas totalmente sem pensar nas consequências, sem pensar se tá atingindo, se tá magoando, se tá... Age e dá o que consegue, né? Cada pessoa dá o que tem, dá o que sabe. Não tem como eu querer que um pai seja de determinada forma, se o que aquela pessoa aprendeu foi até... ou como ela foi educada, né? Foi de determinada forma, foi de um jeito. E aí eu fico querendo que, meu pai seja diferente, minha mãe seja diferente, meus filhos, meus amigos, companheiro, companheira e tantas pessoas, colegas de trabalho, em que nós achamos que porque eu vejo a situação de determinada forma, as outras pessoas conseguem ver também. Porque eu enxergo de determinada forma, as outras pessoas enxergam. Porque eu sinto de determinada forma, todo mundo está sentindo. Se uma coisa parece óbvia para mim, é óbvia para todo mundo. E isso não é verdade. Cada qual tem a sua perspectiva dentro de como aprendeu, amadureceu, foi educado. Uma pessoa que é educada por uma mãe que não dá limites e que fala assim, que não só que não dá limites, mas que não dá limite para os outros. Sabe aquela pessoa boazinha que não sabe falar não para ninguém, tá sempre assim, sorrindo, sempre apta a tudo, mas não sabe falar não. Essa pessoa cresce repetindo o mesmo padrão. E, em geral, não sabe se posicionar, não sabe dar uma negativa, faz coisas sem querer fazer. Vai a um evento, vai a uma festa, vai à casa de algum conhecido, mesmo que não queira, para não chatear a pessoa, ou seja, a pessoa se chateia para não chatear o outro. A pessoa se prejudica por vezes para não prejudicar o outro. E eu não estou falando aqui de você, de repente, tirar de si para ajudar um necessitado, tá? Eu estou falando daquelas situações corriqueiras de dia a dia, principalmente família, amigos, em que a gente acaba nos colocando de lado. Então, só fechando esse raciocínio, cada um dá o que tem, cada um faz dentro do que consegue, dentro das noções que tem do que é esse homem, mulher, todo mundo foi criança, todo mundo foi adolescente, todo mundo está entrando em vida adulta ou já está há muito tempo em vida adulta. Uma criança olha para um adulto e não consegue mensurar. Um adulto filho olha para um adulto pai e esquece que aquele adulto pai ou mãe, avô, já foi criança, já foi adolescente, já iniciou a vida adulta, já teve sonhos, já teve frustrações, já passou por N situações que acabaram moldando aquela personalidade. Fez escolhas, acertou, errou, como todos nós na vida. E se eu não consigo superar os meus fantasmas, se eu não consigo lidar com as minhas limitações, se eu não consigo, por muitas vezes, entender os meus processos, quem sou eu para julgar o processo do outro? Quem sou eu para achar que o outro tem que fazer, tem que saber, tem que enxergar e está fazendo por mal, está fazendo de propósito? Então vamos falar hoje de pessoas sem noção. E também daquelas pessoas ruins, mas meu foco óbvio não está nelas.
tá na consequência da mágoa que a gente nutre, aguardando que aquela pessoa se dê mal. Aguardando que, como aquela pessoa, de certa forma, eu vejo que me prejudicou, ou que me prejudica, ou enfim, que não foi uma boa pessoa, eu fico aguardando que aquela pessoa receba a paga do que ela fez. Para mim ou para um coletivo. Né? A gente não quer que os políticos sejam castigados, as pessoas que fizeram tal, mas essa pessoa vai ficar impune, sem entender qual a realidade do processo, sem entender a profundidade da coisa. O que acontece quando eu realmente me magoo em determinada situação? Quer essa situação seja feita comigo ou com outra pessoa, tá? Quer seja com um coletivo, quer seja com um amigo. É muito comum a gente comprar briga de amigo. É muito comum a gente comprar briga de mãe, é muito comum a gente comprar briga de parentes, enfim. Eu, de certa forma, me condeno a ficar preso àquela situação. O orgulho faz com que o raciocínio passe na base, mas essa pessoa não podia fazer isso. Mas essa pessoa não podia agir assim. E eu sempre falo assim, olha, não deveria, eu concordo. Caso a pessoa tivesse consciência, caso a pessoa tivesse um certo discernimento, não deveria agir de determinada forma. E aí eu questiono, você o tempo inteiro age com consciência da forma que deveria. E por isso você pode falar do outro. Ou não, você também magoa pessoas. Você se magoa por vezes. Em situação de autossabotagem, auto-boicote, quantas vezes você deixa de fazer para você o que você quer que o outro faça? Então, nesse ponto, se nem eu faço o que eu deveria fazer, mas o que eu posso, o que eu consigo dentro dos meus limites, dentro do meu conhecimento, dentro de até onde eu consigo ir, eu posso exigir do outro? Hoje eu tenho uma consciência que eu não tinha 10 anos atrás. E aí? Porque eu adquiri essa consciência 10 anos depois, o outro obrigatoriamente tem que ter. E se eu parar para pensar que tem pessoas com a minha idade ou menos, com mais consciência do que eu não deveria estar mais consciente também? Se a gente for refletir nesse ponto, em que o orgulho vem e coloca, né, fica ferido e a parte da pessoa não poderia ter feito isso comigo, e sim, ela poderia sim. Nós atraímos situações para nossa aprendizagem. Ah, mas pessoa atraiu um estupro, pessoa atraiu uma agressão, pessoa atraiu uma violência. Eu não acredito muito em castigo. Muitas das vezes nós atraímos coisas que nós mesmos pedimos ao universo. Ah, mas eu nunca pediria isso. Se por acaso você souber a quantidade de culpa que você carrega, a quantidade de não merecimento, a quantidade de achar que você não é uma boa pessoa por vezes, faz com que situações se materializem. Eu sempre falo para as pessoas que reclamam muito da parte financeira, que não tem dinheiro e que não tem dinheiro para nada quando elas têm, para tomarem muito cuidado, porque uma hora você materializa a falta real do dinheiro. E essa falta real do dinheiro vem desde a quebra de eletrodomésticos, desde a quebra de um carro, desde de alguma situação que reverbere o que você está posicionando, como também na questão de um assalto, na questão
de um roubo, né, de um furto, onde você também vai ficar sem. E você vai reclamar para quem? Para Deus? É culpa do diabo? É culpa de quem? Quem está o tempo todo materializando o que não tem? E assim é a parte de ninguém me ama. E aí se eu fico falando que o tempo todo ninguém me ama, o que acontece? Eu só atraio pessoas que não me amam. É uma questão assim, paradoxal, né? Se eu afirmo o tempo pro universo que ninguém me ama, mas eu queria ter alguém que me amasse. E aí eu não me amo. Mas eu não me amo porque ninguém me ama. Quando o processo é o contrário. Eu preciso me amar para que alguém me ame. Eu preciso me valorizar, eu preciso... Ou seja, se eu ficar presa à sensação de vingança, porque eu quero que aquela pessoa que me fez mal, que eu entendo que me fez mal, pague de alguma forma, e eu quero ver porque eu não acredito que aquela pessoa, de certa forma, tem os processos dela de crescimento como todo mundo, isso é condição sine qua non. Não é porque você não está vendo a vida da pessoa, não é porque você não está no cotidiano dela, que aquela pessoa esteja com nada acontecendo. É impossível. É impossível. Todos passamos por processo de aprendizagem, cada qual, óbvio, no seu grau escolar. Alguns de nós estamos na primeira série. As provas da primeira série são mais fáceis para quem já está num grau mais avançado. Mas para crianças que estão na primeira série, as provas são difíceis. Eu não posso olhar pela minha experiência, julgando o que o outro está passando, achando que é pouco. Eu não sou ninguém para condenar. Sem contar a situação de passar anos da minha vida, algumas pessoas dias, algumas pessoas meses, algumas pessoas anos, aguardando o momento em que vão ver aquela pessoa em sofrimento. O que eu sou melhor do que ele? Diz pra mim, se eu quero o mal do outro, se o outro me fez mal, ok. Concordo, não é bacana, não é legal, se foi de propósito, não é legal, se foi sem noção, também não é legal. Então se alguma coisa me magoou, se alguma coisa me chateou, se alguma coisa me feriu, se alguma coisa me prejudicou, me trouxe um prejuízo material, às vezes em sociedade, né, comum, um sócio rouba o outro, e eu quero que o outro seja castigado, que o outro seja punido, e tem que ser na minha frente, tem que ser pra eu ver, porque eu tenho que ter satisfação do meu ego, que vai se sentir vingado. Aonde eu sou melhor? Acreditar em Deus não é simplesmente a questão de eu vou viver minha vida porque eu sei que Deus na frente vai punir. Ou enfim, de alguma forma aquela pessoa vai pagar. E eu vou falar pra vocês que se a pessoa não teve noção nenhuma do que fez, mas mais pra frente, numa situação de aprendizagem e amadurecimento, ela se conscientizar e não fizer mais, ela não paga nada. Porque a lei não é sobre castigo. Nós não estamos mais, né, aquela parte assim, na lei do talião, na época de Moisés, no olho por olho, dente por dente, a que se faz, a que se paga, a parte de não, a pessoa fez alguma coisa pra mim, ela tem que pagar, eu tenho que me vingar. O duelo não é mais previsto em lei faz tempo. Porque era. Até meados de 1800 e pouco, em final do século XIX, ainda era, início do século XX também. Duelo era previsto em lei. Caso eu me senti ofendido, caso alguém me prejudicou de alguma forma,
Eu podia duelar. Duelar era aquela parte de cada um com uma espada, antigamente, mais pra trás, depois cada um com uma arma. Se afastavam, atirava, quem matasse o outro ganhou o duelo. E isso era previsto em lei, era legal. Até que o não matar. Pra pensar, gente. Não matar é um mandamento de 2000 anos. Em 1800 e alguma coisa, até 1900, já faziam mil... Aliás, não é de 1900, né? É de Moisés ainda, é de mais tempo. É de muito mais tempo. Só que a autorização para matar ainda era prevista em lei. Mais de 3.000 anos depois, ainda era previsto em lei. O quanto a gente demora para avançar, o quanto a gente demora, e isso para cá, né? Para cá, para Europa, em alguns lugares do Ocidente, alguns lugares do Oriente também. Mas no Oriente você ainda tem. Vou te dar uma pausa. E alguns estados, em determinados países, também há essa legalização. Então a questão de eu prestar atenção nisso, eu prestar atenção em quanto a humanidade tem para evoluir e até que ponto eu quero ser diferente, até que ponto eu realmente vou fazer as coisas de uma forma melhor. Porque se eu quero um mundo melhor, eu não preciso exigir que o outro seja melhor, que o outro faça. Eu tenho que eu fazer. Se eu falo que Deus está vendo o que o outro fez, eu tenho que partir da prerrogativa que Deus também está vendo o que eu faço. Deus está vendo cada pensamento negativo, Deus está vendo cada sensação de ódio. E não vem falar que não tem, porque tem ódio, tem raiva. Quer que a pessoa, no bom português, com perdão da palavra, se ferre. Tudo isso. A cada situação que por comodismo você deixa de fazer determinada coisa que auxiliaria outra pessoa. São todas situações em que Deus está vendo também. Deus não vê só a falha do outro. Deus também está vendo a sua. E aí é o ponto. Ele castiga. Ele perdoa. Se eu parto do princípio básico que Deus é uma energia primordial de amor incondicional, Deus não perdoa. Simplesmente porque ele não se ofende. Se eu estou, por exemplo, numa creche com crianças e uma começa a bagunçar com a outra e uma vai lá e quebra algum objeto realmente assim caro. Vamos pegar que a criança pegou o telefone da creche e quebrou. Eu, por acaso, vou e condeno a criança? Se o que a criança quebrar for uma jarra de vidro, eu castigo. Ou eu pego a criança, protejo a criança, tiro outros, coloco outra pessoa olhando, limpo, explico para tomar cuidado. Entende que dependendo da evolução de cada um, do discernimento de cada um, não há castigo, mas mera proteção para que aquela pessoa não prejudique mais a si e aos outros. Onde essa proteção pode ir desde impeditivos na vida cotidiana. O que é um impeditivo numa vida cotidiana? Um carro quebrar é um impeditivo. Um acidente, alguém atrasar alguma coisa, um voo que atrasa. Nem tudo que parece negativo pra gente é negativo de fato.
Eu sempre falo, gente, a época que os anjos vinham e anunciavam alguma coisa no Velho Testamento, eles vinham lá, né, falavam com as pessoas e tudo mais. Hoje em dia pessoas falam e o universo age energeticamente a partir do ponto de cada um. Alguém está perguntando aqui, quando a gente sabe, quando sabemos estar mais evoluídos, perdoando a pessoa, mesmo ela ainda sendo indiferente, prejudicando várias, sem permitir diálogo, bloqueando e com poder de ação sobre todos. Como agir? Permitindo que ela cresça. Não está na minha alçada educar aquela pessoa. Não está na minha alçada, assim, eu acho que o que a pessoa faz é errado. E eu tenho que partir da premissa de que na visão que a pessoa tem, dentro da consciência que ela tem certeza que ela está certa. Por mais que isso prejudique, por mais que isso seja, em alguns casos até absurdo de observar, aquela pessoa pensa e tem certeza absoluta de que está fazendo certo. E aí a única forma é eu respeitar o limite do outro. Da mesma forma que eu tenho os meus. Se eu perdoo de fato, perdoar não é esquecer. Perdoar não é, eu perdoo a pessoa por tudo que ela fez. Não, perdoar é eu não querer o mal, perdoar é eu não querer que a pessoa seja castigada, eu não querer que a pessoa aprenda, eu não querer nada, eu respeitar a pessoa pelo que ela é. Isso é perdão. Onde eu tiro de mim a responsabilidade, ou seja, a pessoa não fez aquilo por minha causa, a pessoa não fez aquilo comigo, não fez aquilo contra a minha pessoa. A pessoa agiu de determinada forma porque ela é assim. Simples. É o que ela consegue ver. E dentro do que ela consegue ver, dentro do que ela consegue enxergar, eu tenho que respeitar o tempo dela. Vocês não têm noção de quantas coisas nós fazemos que com o passar dos anos vêm arrependimentos. Muitos já têm, muitos não, ainda vão vir vários, porque a cada ano, a cada década de vida, a cada aprendizagem, vem uma consciência maior. Olhar para trás e ver se o quanto se perdeu, ou responsabilizar o outro, porque a minha vida seria mais fácil se o outro colaborasse. Você já parou para pensar? E se não for para o outro colaborar para a tua vida ser mais fácil? E se a tua escolha de trajetória for você fazer com que o seu caminho seja mais fácil? Mas o outro está me prejudicando. Se isso fizer com que você se torne uma pessoa mais forte, independente e realmente veja situações de uma outra forma, não, a pessoa não está te prejudicando, muito pelo contrário. A parte de cada um correr atrás de si. Deixava até despertar, mesmo com questões de saúde, de outros dependendo do despertar dela? Claro, com certeza. É para isso que se tem assistência, é para isso que você tem auxílio de governo, é para isso que você tem SUS, é para isso que você tem todo um aparato de coisas, sem contar a parte de pessoas se auxiliarem, tá? Em questão de solidariedade mesmo. De alguma forma, de que, assim, aquela pessoa não consegue chegar, tá bom, aquela pessoa não consegue enxergar. Óbvio que se é um problema de família, se é um problema de herança, procura advogado, faz o litígio e resolvam. Não dá pra eu querer que a pessoa acorde, não dá pra querer que a pessoa desperte ou que a pessoa seja diferente. Deus não está agindo a favor do meu ego, Deus não age no meu tempo, pro meu melhor.
Deus age para a evolução humana. Humanidade. Uma unidade. Um todo. Deus age para a evolução dos seres vivos. Deus age para a evolução planetária e sistêmica planetária de todos os sistemas universais. Entende que é muito pequeno eu achar que Deus tem que me proteger, ou tem que olhar por mim, ou tem que facilitar a minha vida de alguma forma. Em situações extremamente drásticas acontecendo no planeta, entre pessoas que estão perdendo a sua casa por conta do vulcão, pessoas que estão perdendo moradia e tudo que tem em virtude dos furacões que estão tendo, inclusive no sul do país. Pessoas que até agora, por falta de conscientização humana, ainda passam por fome, por necessidades extremas. E eu não estou falando de passar assim, de não ter arroz, estou falando de real necessidade, de não ter nem água, tamanha precariedade. Deus tem que me olhar? Ou eu tenho força suficiente, ou ele já fez isso, eu já sou um ser saudável. E saudável não precisa ser 100% saudável, a pessoa pode ter limitações sim. Mas o cérebro funciona de alguma forma que aquela pessoa pode fazer por si. Mas eu continuo querendo que Deus faça, eu continuo querendo que Deus haja, eu continuo querendo achar que de alguma forma, uma hora, aquela pessoa, Deus vai fazer alguma coisa, que aquela pessoa vai entender o mal que ela está fazendo. E a minha vida inteira, e de todo o grupo que estiver acoplado a mim, está presa por conta do meu orgulho. Está presa por conta do meu ego que está ferido. E não perdoa. Porque se você não permite que o outro seja o que ele pode ser, isso não significa não dar limites, tá, gente? É para dar limite. Determinada pessoa me prejudica, determinada pessoa não tem muita noção do que faz e me faz mal. Eu me afasto. Eu perdoo, eu entendo que que o máximo que a pessoa consegue fazer é aquilo. E se a pessoa não consegue melhorar ainda, eu faço a minha parte. Com relação à pessoa, não, com relação à minha vida, dos que estão à minha volta, dos que estão, enfim, todos os outros aos quais eu posso fazer diferença. Porque se eu não faço a minha parte de acordo no núcleo onde eu estou inserido, do micro ao macro, né, desde a parte ali, casa, até a parte relações sociais, até a parte sociedade onde eu estou inserido, se eu não faço a minha parte, por que eu posso exigir que o outro, por que eu acho que o outro tem que fazer dele? E se eu faço a minha parte, aonde isso é mérito para recompensa? Porque aí é vaidade. Eu não estou fazendo porque eu acredito, eu estou fazendo porque eu quero que Deus veja que eu sou boazinha, que eu sou bonzinho, e aí trabalhe a meu favor. Que mérito isso tem? Que mérito tem eu achar que o outro tem que ser punido, castigado, enxergar de alguma forma alguma situação quando o outro não tem capacidade para isso? Se Deus fosse um Deus vingativo, garanto para vocês que caso vocês façam uma reflexão mental de fato, sincera, muitos estariam se autocondenando. A nossa consciência condena, sim.
Nós nos julgamos da mesma forma que nós fazemos isso com o outro. Aliás, nós julgamos muito o outro pela questão do auto-julgamento. Quanto mais eu me julgo, mais eu julgo o outro. É mais fácil olhar para o outro e julgar ele do que eu simplesmente olhar para mim e me trabalhar. Imagina se cada árvore, em vez de simplesmente pegar e crescer, fosse parar para pensar e olhar que a outra não está crescendo direito. A outra é só um arbustinho, podia ser melhor. Nossa, mas a outra está crescendo torta. Nós não teríamos, assim, florestas. Que é o que acontece conosco como humanidade. Nós nos preocupamos muito com o outro, com o que o outro faz, com o que o outro não faz, deixa de fazer. Enfim, ao invés de seguir a vida e respeitar que o outro não quer seguir o caminho daquela forma. Ah, mas tem que ser. Tem que ser, a pessoa está agindo de uma forma errada. Existe lei para isso? Vá atrás dos direitos. A pessoa está agindo de uma forma inconsequente. Está prejudicando você de alguma forma? Sei lá, faz um boletim de ocorrência. Agora, a pessoa simplesmente não quer agir como você acha que ela teria que agir. A pessoa ou não é leal, ou não é fiel, ou mente. Vícios básicos que ainda temos como humanidade. É uma pessoa reativa, uma pessoa agressiva. A maior parte não percebe. Ah, uma pessoa que trai, sabe que trai? Sabe. Tem consciência para saber o que isso está provocando no outro, o que isso pode provocar em alguém? Não. A pessoa que mente sabe que está mentindo? Sabe. Muitos têm tanto vício da mentira que acabam acreditando nas histórias que contam. Sabem, têm consciência do quanto isso vai prejudicar alguém? Não. Em termos de educação do país, é muito comum a questão de querer tirar vantagem. A questão de dar jeitinho, a questão de pedir favor, desconto, a parte de querer algum favorecimento. E se eu quero algum favorecimento, eu tenho noção do quanto isso pode prejudicar o outro? Claro que não quando eu realmente tenho por direito aquilo e não posso ter de outra forma. Agora, a grande maioria de nós não para refletir em cada ação com referência ao todo. E se a maioria da humanidade é assim, o porquê que a gente acha que vai encontrar pessoas que tenham essa ciência, mais conscientes, vamos por assim dizer? Muito pelo contrário, estamos todos em aprendizagem, cada qual no seu processo. Via de regra, a pessoa que faz alguma coisa que de certa forma, na minha visão, me prejudica, está só agindo da forma que acha que é certo. Ah, mas isso está prejudicando outras pessoas. Tá? Isso não tira o mérito da pessoa achar que o que? Ela acreditar piamente que o que ela faz é o certo. Eu não posso querer o mal dessa pessoa porque aí eu estou agindo com consciência no negativo.
Eu não posso esperar que Deus se vingue por mim. Porque eu vou perder a minha existência. Eu vou perder anos esperando que aquela pessoa, de certa forma, pague. E eu vou estar me condenando a minha vida passar e eu simplesmente não fazer nada por ela. Temos que ter consciência que estamos interligados, sim, interconectados o tempo todo, que passamos pelas experiências que escolhemos passar, da forma que elas se desenham, que muitas das vezes, numa visão espiritualista, a pessoa que hoje me vê como um inimigo foi a minha maior vítima. Muitas das vezes nos sentimos prejudicados em determinadas situações onde aquela pessoa que eu acho que está me prejudicando também acha que eu não estou facilitando a vida dela. Também acha que se eu agisse de uma forma diferente, também tem todos os pontos para falar com relação às minhas atitudes. E não é porque eu não enxergo que a pessoa esteja certa ou errada. Não é porque a pessoa não enxerga que você esteja certo ou errado. Num mundo onde todos estamos evoluindo, num mundo com milhares de pessoas ainda sem consciência, aonde tem a parte, isso não poderia acontecer. É impossível. É insano pensar assim, é doente. Nós somos seres perfectíveis, todos imperfeitos, que passamos a existência indignados exigindo perfeição um do outro. Onde a essência divina que está em cada um aguarda o processo pacientemente de cada um, do crescimento de cada um. Quem sou eu para falar que o outro já não evoluiu? Quem sou eu para falar que a pessoa não evoluiu, não aprendeu nada? Quando as pessoas que convivem um pouco com você também vão achar que você não evoluiu nada. Aliás, é muito comum em família as pessoas não conseguirem enxergar o crescimento do outro. Que eu cristalizo determinadas formas, eu cristalizo determinados conceitos, eu esqueço que são indivíduos. Não é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, não, esses são papéis, são scripts. A pessoa está pai, está mãe, está irmão, está filho. É um papel transitório. Mas todos somos indivíduos. Com sonhos, com frustrações, com limites, com fraquezas. Com angústias, com medos. Da mesma forma que temos a parte positiva também. Por que nos frustramos tanto? Botamos sempre perspectiva no outro. A expectativa de que o outro tem que fazer o que eu acho que ele teria que fazer. A partir do momento que eu permito que o outro haja como ele consegue agir, não como eu acho que ele teria, o mundo fica mais leve. Eu paro de ter tanta raiva. Eu paro de me sentir tão vítima das situações. Como se o mundo conspirasse para que as coisas não melhorassem para mim, como se tudo dependesse de uma determinada pessoa, e a única pessoa que depende a tua vida mudar é você. Eu canso de falar,
Deus não faz o que é mérito teu fazer. E Deus não condena, Deus não se vinga, ponto. É contraditório eu achar que de alguma forma Deus vai se vingar por mim. A vida vai condenar, a pessoa vai pagar de algum jeito. Vocês não têm noção, caso pudessem ter memória pregressa. Iam achar que estão pagando pouco. Muitos de nós, aliás, não evoluem em vida, não se permite arriscar mais por excesso de culpa que carrega. Porque não consegue se perdoar. Esquece o outro. Como é que eu tenho que pensar no outro? Quando eu tenho que pensar no próximo, que realmente precisa de mim. Esse tem que ser meu foco. Eu penso em mim, porque é óbvio, né? Cavalo manco não galopa. E se eu não estiver andando legal, eu não ajudo ninguém. Isso não é vaidade. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado, autoobservação. O meu corpo é um templo, o meu corpo vem primeiro na parte dos cuidados que eu tenho que ter. Em seguida, o olhar pelo outro. Não é olhar pro outro. Eu não sei a parte... Estão perguntando aqui, cavalo, por que? Não faço ideia. Me veio agora essa frase na cabeça, eu só soltei. Achei muito interessante. Cavalo manco não galopa, gostei. Mas, e é fato. Agora, a gente não tem que olhar para outra pessoa. Eu não sou ninguém para condenar, para apontar. Eu olho pelo outro. Se o outro não consegue evoluir, se o outro não consegue despertar, isso é julgamento meu. Porque é só a minha opinião, não significa que seja verdade. É como eu estou enxergando dentro do meu foco. E o nosso foco é bastante limitado sempre. O nosso foco não tem as questões do outro, o nosso foco não tem as mágoas do outro, o nosso foco não tem a visão das vivências pelas quais o outro passou. Então eu pressupor que o outro não evoluiu, eu pressupor que o outro não enxergue, eu pressupor que o outro faça ou aja de determinada forma por mal. A maldade está em quem? Para pensar, se sou eu que vejo o mal no outro e eu só consigo enxergar o que eu tenho dentro, a maldade está em quem? As pessoas podem nos ferir? Podem. As pessoas podem nos magoar? Podem. As pessoas podem ser sem noção? Podem. Por quê? Porque é o melhor que está tendo é a humanidade. Evoluir muito desde os últimos milênios. Evoluiu demais nas últimas centenas de anos. Mas ainda não é perfeita. Está a anos-luz da perfeição. Ah, mas o que eu posso fazer? Se trabalha. A partir do momento que eu me trabalho, eu sou exemplo para o todo. Não importa aquela pessoa, não importa, tira a visão da pessoa. Se a pessoa não despertar, se a pessoa não acordar, mas 10 pessoas acordarem, 10 pessoas despertarem, uma pessoa despertar, porque você alterou o seu padrão.
já funcionou. Porque essa pessoa que despertou vai servir de exemplo para outra pessoa e assim, consequentemente, é a única forma de alterar o processo. Não adianta eu querer que as coisas sejam do jeito que eu acho que tem que ser, no tempo que eu acho que tem que acontecer, do jeito que eu acho que seria melhor. O que eu volto a dizer é a minha limitada visão. Não é a visão do outro. Não é a visão do conjunto, não é a visão do todo. O meu ponto de vista é muito limitado. Vocês querem entender um pouco, assim, a parte da dinâmica de algumas coisas acontecerem? Tem um filme muito bom, chama Você Acredita? Com ponto de interrogação, tem no YouTube. Quem quiser me pede depois no direct, ou quem tem meu WhatsApp, me pede no WhatsApp e eu mando. Porque é muito interessante, apesar de ser assim, é um filme gospel, eu não tenho preconceito nenhum com relação a isso, muito pelo contrário, tem filmes muito bons. Ele mostra, de certa forma, que realmente situações inusitadas, onde determinada situação estaria me prejudicando de alguma forma, tem um porquê final, tem toda uma correlação em existir. E é assim que se processa a vida. A vida não existe por minha causa. Os processos não acontecem para minha felicidade, para o meu prazer, para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução. Não, se você não evoluir. Diz para mim, o que é uma gota involuída no oceano? No oceano inteiro. Um punhado de gotas contaminada. Nada? Um punhado de gotas contaminado num copo é bastante coisa. Numa seringa, uma água suja nesse compartimento é bastante coisa. Uma praia suja na vastidão do oceano inteiro não faz diferença. Entende o como a gente limita a nossa visão? O quanto a nossa visão, o que a gente tem capacidade de enxergar, está muito preso ao que eu vivo, ao que o meu mental. E aí a parte legal, né? Quem quiser, começa a fazer mindfulness, é legal. Começa a pegar depois, fazer o... Tem outras técnicas de meditação para você conseguir sair um pouco dessa questão do mental. Porque o mental pertence à máquina. O mental não é a tua consciência. Aonde aquilo está limitado ao meu copo. E como está limitado ao meu copo, está limitado ao que eu consigo enxergar. Então não, Deus não muda o outro por minha causa. Deus não muda as situações. Uma pessoa que está sofrendo abuso precisa denunciar o abuso, porque Deus não vai fazer com que o raio caia na cabeça do abusador. Uma pessoa que sabe, um vizinho que sabe que uma criança, um idoso, uma mulher sofre um abuso, está sendo omisso. E Deus não tem que agir para uma hora acabar com essa situação. Você tem que agir para uma hora acabar com essa situação. Enquanto nós humanos não entendermos isso, enquanto nós não entendemos a complexidade e a responsabilidade real de fato de cada um nos processos de evolução humana, não dá para eu esperar que Deus faça o que é da minha alçada fazer. Porque só nós, como humanos, aqui podemos alterar a realidade nossa e planetária. A partir do quê? A partir do momento em que eu altero a minha realidade. Eu quero pessoas melhores, seja uma pessoa melhor. Ponto, não exija do outro. Se eu exijo que o outro seja melhor, eu já não sou melhor mais. Eu já estou agindo por vaidade. Eu já estou agindo com orgulho.
Se eu acho que eu sou uma pessoa desperta e eu fico feliz que eu sou uma pessoa desperta e que os outros não despertaram ainda, eu não sou uma pessoa desperta. Eu ainda estou pautada no orgulho. A vaidade ainda me pega. Porque uma pessoa desperta enxerga todos como igual. Uma pessoa desperta não está acima do outro. Ela está num processo evolutivo, contida no todo, onde o importante é que o todo evolua, não ela. Uma pessoa que está trabalhando para a própria ascensão não tem por que ascender. Para a própria evolução não tem por que evoluir. É um movimento egoísta. Saiam dessa visão limitada. A pessoa que é desperta, ela simplesmente é. Ela não julga, ela não condena. Ela não aponta. E ela não espera que Deus julgue, condene, aponte. De qualquer modo. Por quê? Porque eu não quero o mal do outro. Eu quero que o outro aprenda, eu quero que o outro cresça, ponto. Quando for do processo do outro, não está na minha alçada. Eu não sei até que ponto aquela pessoa está num processo, até que ponto aquela pessoa não é agente de transformação, justamente na limitação que faz com relação ao todo. Um pai que podendo não facilita a vida dos próprios filhos, é agente de transformação na vida de cada um ali. Porque eu posso me vitimizar diante da situação. E coitado de mim, pobrezinho de mim, que papai não me ama e não me ajuda. Ou eu posso ver a situação de forma, enfim, ele é um indivíduo, é o máximo que ele consegue enxergar. O que é que eu faço a partir daí? Com a minha vida? Como é que eu galgo as oportunidades? Como é que eu vou atrás? Enquanto eu acho que as pessoas são vítimas, enquanto eu acho que as pessoas... Eu não despertei. Não existe vítima. Existe um complexo gigantesco de omissão na humanidade. Onde nós não agimos da forma que deveríamos agir para não termos problema. Para não termos complicações. Para não termos contratempos. Para não termos dor de cabeça. Para o outro não ficar chateado. E enquanto nós estivermos pensando em nós mesmos, a humanidade não vai evoluir. A humanidade vai seguir exatamente do jeito que está. Reflexo das nossas próprias atitudes, pensamentos e atos. Na grande maioria, omissos. Eu espero vocês para a live da semana que vem, vai estar bem legal. Vamos falar um pouquinho sobre evolução. Gratidão a todos. Deixa essas reflexões. Deus está vendo? Tá? O tempo todo. Onipotente, onipresente, onisciente dentro de cada um de nós. Cada um de nós somos parte da essência, da fagulha divina. Cada um de nós o quê? O todo. O todo. Cada pessoa, cada indivíduo, cada ser vivo. O planeta. Tudo isso é essência divina. Deus não é humano. Então parem de esperar de Deus atitudes humanas. A única pessoa que pode fazer por você é você mesmo. E muitas das vezes a única pessoa que pode auxiliar o outro
quando o outro não pode fazer por ele, também é você. Aos que não despertaram, aos que não acordaram, aos que estão ainda cegos no caminho, cabe a nós o respeito, cabe a nós a paciência, como por muito tempo também tiveram com a gente. Gratidão.